Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando o Senhor nos chama, Ele também nos capacita mediante a ação do Espírito Santo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todas as pessoas, elas têm um chamado. Essa é a razão da nossa vida. Por isso o Senhor te chamou. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós entendemos melhor o nosso chamado. Quando nós vivemos longe do Senhor, os nossos sentimentos, na maior parte do tempo, eles são negativos. E os nossos pensamentos nos fazem sofrer. No fim, nós acabamos fazendo coisas que nós não gostaríamos, mas nem sempre nós conseguimos controlar. Tem certas coisas que simplesmente acontecem. Outras a gente aprende olhando o que as pessoas fazem e começa a achar normal tudo aquilo que é errado. Mesmo eu querendo fazer o bem, eu não consigo. No fim, eu sempre acabo fazendo o mal que eu não quero. Mesmo quando eu começo a me aproximar do Senhor, eu tenho uma vontade enorme de fazer todas as coisas direito. Mas no fim, eu acabo de novo fazendo aquilo que não quero. E justamente esse comportamento, essa batalha e essa guerra é por conta do pecado. O nosso pecado, ele só é apagado ou ele só deixa de fazer parte da nossa vida quando Jesus nos perdoa. Mas para que Jesus possa nos perdoar, nós temos que nos arrepender. E arrepender é admitir. Então eu olho a minha vida, reconheço que eu não sou perfeito, que no fim eu acabei fazendo coisas que não foram boas. E aí eu começo a viver mais perto de Deus, a oração começa a fazer mais parte da minha vida, eu começo a ouvir louvores, começo a pensar no que Deus iria pensar sobre as minhas ações. Antes a gente vivia simplesmente querendo agradar a nós mesmos, vivendo baseado nos nossos interesses. Mas hoje as coisas são diferentes, nós colocamos as coisas do Senhor em questão. Se a gente vai lá em Romanos 1, versículo 5, a palavra do Senhor ela diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graças e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Por meio dele, dele quem? Por meio de Jesus. Por causa do quê? Por causa do seu nome, que é o nome que está acima de todo nome. O que acontece quando eu coloco a causa de Jesus como a minha causa? Resumindo, o que acontece quando eu coloco a palavra de Deus acima dos meus interesses? Nós acabamos recebendo graça. E junto com essa graça vem um apostolado. O que é apostolado? É para você testemunhar, é para você usar a sua vida para ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho, a conhecerem o nome de Jesus. Só que esse apostolado é para quê? É para obediência. E como que eu adquiro essa obediência? É pela fé. E como que eu aumento a minha fé? Ouvindo a palavra. Então você percebe que uma coisa ela está ligada à outra. Não tem como a gente se converter e simplesmente se tornar um convertido onde nós não nos tornamos apóstolos de Cristo, onde Cristo não pode usar de nós para alcançar outras pessoas. Então o evangelismo faz parte do chamado de todas as pessoas. E qual é o teu chamado? Talvez você se pergunte isso. Qual é o meu propósito? Por que o Senhor me fez? Essa é uma pergunta muito recorrente. Para obedecer. Para obedecer. Todos nós estamos aqui para obedecer. Para que serve um servo? Para obedecer. Simples. Se resume tudo nisso. Para obedecer. Tá, e qual é o mandamento? O que eu tenho que obedecer? O que Deus me pediu?
amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, o nosso chamado, ele passa pelo amor, ele passa pela obediência, e para que nós consigamos resistir a tudo aquilo que é mal, nós precisamos da fé. E a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus. Olha como a prática da leitura da palavra de Deus, você ouvir louvores, você ouvir o devocional e consumir mais recursos baseados na palavra de Deus, como isso encurta um caminho na sua vida, porque mais cedo você vai se converter, mais cedo a graça de Deus vai ser derramado sobre a sua vida, mais cedo você vai ganhar o selo de pertencer ao Senhor. E aí faz todo sentido o batismo, porque eu simplesmente estou selando, eu simplesmente estou marcando, eu simplesmente estou reafirmando, olha, tudo que Jesus fez na minha vida é a verdade, porque antes o que me atentava já não atenta mais. Então talvez hoje você passe por diversas batalhas. Tem medo e receio de dizer sobre Jesus porque você ainda não é perfeito, mas não tem problema nenhum. O ponto em questão é que nós estamos tentando, e vai chegar um dia e você vai encontrar um versículo e você vai encontrar uma pregação que a sabedoria ela vai ser superior ao seu medo e o amor vai ser superior ao castigo, e você simplesmente vai decidir se arrepender e abrir mão de tudo isso. É assim na vida de todas as pessoas. Chega um ponto que não dá mais, a gente já não suporta mais a dor, já não suporta mais as mesmas coisas, já não suporta mais ficar cometendo os mesmos erros. Não que nós tivéssemos poder antes para poder simplesmente ter mudado isso, mas a palavra de Deus ela vem nos convencendo dia após dia em qual caminho nós devemos seguir. Porque sempre no começo fica aquela dúvida, fica aquele receio de você estar jogando a sua vida fora, sem perceber que a vida ela já está sendo jogada fora. A melhor atitude que você pode tomar é colocar o nome de Jesus acima de todo nome. É você começar sim a fazer parte desse apostolado. Por isso que muitas pessoas elas pegam esse devocional e compartilham com outras pessoas. Elas não fazem isso por elas fazem isso porque elas pertencem ao Senhor. Quando você decide compartilhar, criar um grupo, falar sobre Jesus e fazer qualquer coisa, é justamente o cumprimento dessa palavra que a gente está lendo. Você começou a pertencer ao Senhor, a sua fé ela começou a dar frutos. Você começou a fazer parte de um povo que foi escolhido por Deus para poder anunciar para as outras pessoas. E assim, dia após dia, uma nova alma nós encontramos, como aquela parábola das 99 ovelhas, que ele deixa e vai buscar aquela ovelha perdida. E tem mais alegria quando encontra aquela ovelha do que contra as 99. E é assim, nós somos aqueles que buscam essas ovelhas perdidas, porque nós sabemos a dor de ser uma ovelha perdida. E a nossa vida, ela acaba ganhando um propósito e um significado maior, porque na maior parte do tempo, nós somos adjetivados pelo nosso trabalho. Ah, o cara é um entregador. Ah, o cara é um caixa, é um balconista. Ah, o cara é um advogado. Sabe? Como se nós fôssemos apenas o nosso trabalho. Mas como é bom quando alguém nos identifica como um servo do Senhor, como alguém que pode semear esperança entre as pessoas, como uma pessoa que é lembrada nos momentos de dificuldade, como pessoas que, mesmo que seja porque alguém venha pedir uma oração, elas olhem para nós como algum representante do Senhor, porque se assim não fosse, elas não teriam esse comportamento. O número do telefone fica lá no Facebook, é do Lucas. Tá? O Lucas é uma pessoa que ele começou a ouvir os devocionais, ele começou a entregar, ele sentiu o chamado, ele decidiu compartilhar os devocionais com as pessoas e hoje ele administra, não por vaidade, mas mais de 2.000 pessoas recebem isso. E isso foi porque ele quis fazer, foi uma coisa que ele sentiu um chamado. E quantos outros Lucas não existem por aí? Que nós simplesmente não conhecemos. Mas diversas pessoas às vezes pegam aquele número do WhatsApp e mandam uma mensagem pedindo algum tipo de orientação.
Por quê? Porque de alguma forma, responder versículo, falar sobre Deus e manter um discurso coerente passa credibilidade. E essa é a razão da nossa vida. É assim que nós devemos ser. As pessoas, elas têm que olhar a nós como representantes do Senhor. Claro que aquela velha vida, ela vinha consequentemente. Só que nós começamos a mudar o que está sendo escrito na nossa história. Então simplesmente já não tem mais foto, já não tem mais coisas, já não tem mais nada. Ficou aquele passado lá atrás. Ah, foi bom enquanto durou? Eu não sei, porque tinha muito sofrimento, tinha muita dor, tinha muita loucura, tinha muito tudo. Tinha muito pensamento suicida, tinha muito dependência emocional, tem uma vida destruída, tinha muita coisa. Aquilo, a nossa vida velha, mais parece um cemitério do que propriamente uma vida. Porque todos os nossos sonhos, eles sempre estiveram mortos. Sempre pareciam melhores nos nossos pensamentos. E assim, quando a gente encontra um propósito maior, um chamado maior, nós sentimos que nós pertencemos a uma família. E todas as vezes que nós gravamos um devocional, compartilhamos, respondemos uma mensagem, fizemos qualquer coisa em nome do Senhor, é como se eu estivesse reafirmando, olha, a minha vida hoje ela tem um sentido. Porque se eu não tivesse aqui, essas pessoas elas não teriam uma resposta. E nós não fazemos isso por dinheiro, por vaidade, por competição, por nada, mas simplesmente por sentir o amor de Deus e por sentirmos que fazemos parte de algo ainda maior. Agora, tudo que nós fazemos para Deus, Ele nunca deixa em vão, Ele nunca deixa sem recompensa. Se a gente vai lá em Romanos 2, versículos 6 e 8, a palavra do Senhor, ela diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Aqui fica claro uma coisa: eu não preciso orar para Deus pedindo prosperidade, porque eu já sei que o Senhor, Ele vai recompensar cada um conforme o seu procedimento. E aqui Ele deixa claro uma coisa: Ele dará vida eterna. O que nós falamos ontem sobre o barco, sobre a salvação, que nós sempre falamos sobre buscar a salvação. E isso Deus garante a nós, que Ele dará a nossa salvação. Mas como que eu alcanço essa salvação? Persistindo em fazer o bem, buscando a glória, a honra e a imortalidade. O que nós fazemos aqui também? Não defendemos o nome de Jesus? Não defendemos a glória que tem que ser dada a Jesus? Não defendemos tudo aquilo que está na palavra de Deus? Não defendemos a imortalidade? A vida além dessa vida, o interesse além desse interesse? E é justamente isso, por defender essas coisas e fazer da forma que o Senhor ensina, que muitas vidas elas vêm sendo transformadas, e pela transformação da sua vida, outras vidas serão transformadas. E assim, aqueles que não eram, aqueles que pareciam que não eram os escolhidos, aqueles que antes as pessoas usavam para adjetivar e para julgar, hoje elas se tornam parte fundamental do reino do Senhor. Porque esse reino, ele não vem sendo carregado pela igreja. Ele vem sendo carregado por pessoas que estão sendo levantadas pelo Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo, que diz não à doutrinação, mas diz sim ao Senhor, diz sim à palavra de Deus, diz sim a uma vida de obediência, diz sim a uma comunhão diária com o Senhor. Não simplesmente fazendo algo por fazer, por costume, mas muito pelo contrário, fazendo por amor, fazendo porque o Espírito Santo assim nos capacita. Não porque nós éramos os mais espertos, os mais inteligentes, os mais estudados, mas porque Deus pôde nos moldar à sua imagem e semelhança. E isso é muito bom, e isso é importante, e isso faz parte da nossa vida, e é assim que precisa ser. Mas nós temos que também entender que existe o outro lado disso, que nós vivemos do lado de outras pessoas. Nem todas as pessoas estão preocupadas em fazer o bem, nem todas as pessoas elas estão preocupadas com a vida eterna, nem todas as pessoas estão preocupadas em repassar a palavra de Deus.
em ser apóstolos de Cristo, em pertencerem ao Senhor. Tem gente que busca apenas os seus próprios interesses. E qual é a recompensa disso? É a recompensa que nós já recebíamos antes. A palavra nos ensina, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, o que eu sempre falo? Que o maior castigo é viver longe de Deus, é viver uma vida apartada de bons sentimentos, é viver uma vida dependendo emocionalmente de outras pessoas, você achando que para ser feliz alguém precisa chegar, alguma coisa precisa acontecer, você precisa ter isso, precisa ter aquilo. O problema é que quando você conquista essas coisas a um custo muito alto, custo de humilhação, custo de indignação, com raiva, com ódio, com inveja, com ciúme, tudo isso dentro de você, porque você rejeita a verdade, você aplaude a injustiça, você busca as coisas que são apenas do seu interesse. O que você contribui para o reino de Deus? Tá bom, você frequenta a igreja, legal, o que você contribui para o reino de Deus? Qual é o seu apostolado? Quem são as pessoas que estão se convertendo por você? Quem são as pessoas que você está semeando a palavra de Deus? Só semeia em você? Você é uma terra que é só de você? É só você, não tem mais nada. Como estão os seus sentimentos? Tá feliz? Tá triste? Tá satisfeito? Tá esperando acontecer alguma coisa? Tá que nem um urubu esperando a carniça feder para poder comer? Você não caça, você não busca, você não faz nada, você não semeia? Será que não é por isso que a recompensa não vem? Você não semeia nada, não colhe nada, não planta nada? Tá simplesmente ali na barra e na saia das pessoas? Tá que nem aquele cachorro esperando cair algum resto de comida da mesa? E aí? Tem dias que nós precisamos nos confrontar porque o tempo tá passando. O tempo tá passando. Será que já não chegou a hora de você de convencer que precisa se converter? Que estar na igreja não é entregar sua vida a Cristo? Que se você não tem obediência, é porque a tua fé precisa aumentar e talvez a sua exposição à palavra de Deus está muito pequena? Por que nós falamos todos os dias, olha, leia a palavra de Deus, escute a palavra de Deus? Por que nós fazemos esse devocional de segunda a segunda? Para que você tenha a oportunidade, não vai ser por minha causa e nem por todos aqueles que receberam o chamado do Senhor, que você não vai ter uma mensagem para poder aumentar a tua fé. E logo, quando você se converter, você vai sentir essa necessidade. E o que eu falo não é a minha mensagem, é a mensagem de Deus. Nós não estamos aqui pregando o nosso nome, nós estamos aqui pregando o nome do Senhor. Não é a minha palavra, é a Bíblia. Não é o nome de qualquer outra pessoa, é o nome de Jesus. A gente sempre coloca esse nome acima de todo nome. Porque nós sentimos que dessa forma a nossa vida ela começou a funcionar de uma forma totalmente diferente. Uma vida que nós nunca pudemos ter no passado. E esse cemitério do passado, ele vai ficar no passado. Eu não quero mais nada que eu já tive. Não quero mais nada. Eu renuncio a tudo aquilo que eu tive no passado. O que eu quero agora é essa vida eterna. Eu quero continuar persistindo em fazendo o bem, buscando a glória, buscando a honra e buscando a imortalidade. E nós sabemos que nós somos imperfeitos. Nós sabemos que nós iremos cometer muitos erros ainda, mesmo sendo cristão. Mas todas as vezes que nós deixamos os interesses do Senhor do lado para colocar o nosso ego em algum lugar, é justamente assim que nós acabamos por cometer pecado. É justamente assim que nós criamos coisas para nos arrepender, mas tudo bem, porque quanto mais nós vamos ouvindo a palavra, mais a nossa fé vai obedecendo, vai aumentando e mais nós conseguimos obedecer. E assim a nossa vida ela vai se transformando e nós estaremos prontos e aptos a poder viver essa imortalidade o dia que o Senhor nos chamar. Não quer dizer que precisa ser hoje, não quer dizer que precisa ser amanhã, não quer dizer que eu preciso viver 100 anos, não quer dizer nada. A gente não conhece os imprevistos da vida, mas Deus tem o controle sobre todas as coisas e que nós possamos continuar fazendo o bem sem olhar a quem, sempre acreditando que cada um será retribuído conforme o seu procedimento. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês,
Que o Senhor possa tocar o seu coração, que você possa entender que o teu chamado é a obediência, e essa obediência vem através da fé. E que se você sente que você não está capaz para dividir o evangelho com outras pessoas, o testemunho de Jesus Cristo, Ele vai te capacitar através do Espírito Santo. Só que não cai no equívoco de querer achar que você tem que testemunhar em cima de um púlpito cheio de pessoas e, cara, esquece os outros. Testemunha diária, um a um, é olho no olho, é numa fila, é num lugar, tá cortando o cabelo, tá ali fazendo alguma coisa, você tem a oportunidade, olha nos olhos das pessoas, que se o Espírito Santo estiver em você, você vai poder ver a tristeza daquele coração, e Deus, Ele vai conduzir você às palavras certas. Às vezes um Jesus te ama, Ele é muito poderoso, porque num mundo cheio de ódio, o amor é a luz que ilumina toda essa escuridão. E não foi à toa que Deus pediu para nós amarmos. Não foi à toa. Então, não tenha medo de ser usado por Deus. Não tenha medo das pessoas muitas vezes virem julgar você. Ah, mas agora virou isso? Pouco importa. O importante é a glória que nós vamos receber. Então, continua seguindo esse caminho, porque não existe outro. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.